forma nominal do infinitivo. Número 8. Leia mais uma instrução de brincadeira. Adivinhe quem é. Você vai precisar de lápis e papel. Número 1. Escreva o nome de personagens nos papéis. Cada jogador tira um papelzinho. Depois, cada participante deve fazer perguntas para descobrir quem são os personagens sorteados. Faça perguntas que só podem ter como respostas sim ou não. Como? É um bicho? É grande? E etc. Quem acertar será o próximo a sortear o papelzinho. Letrinha A. Quais são os materiais necessários para realizar a brincadeira? Então, tá ali na instrução. Quais são? A brincadeira pode ser realizada somente com uma pessoa? O que vocês acham? Não, né? No mínimo, 2 pessoas, né? Para a brincadeira funcionar. Letra C. Há vencedores nessa brincadeira? Sim ou não? Não, né, gente? Porque um vai passando a vez para o outro, né? Número 9. Releia o segundo passo da instrução da brincadeira. Faça perguntas que só podem ter como respostas sim ou não. Como? É um bicho? É grande? E etc. Quem acertar será o próximo a sortear um papelzinho. Letrinha A. No trecho, há apenas um verbo no modo imperativo. Qual é esse verbo? Letrinha B. Essa forma verbal está no modo imperativo por quê? Apresenta um pedido ou transmite uma instrução? Qual dessas alternativas que vocês acham que é? Transmite o quê, pessoal? Uma instrução, né? Então, vamos lá para a página 63 agora. No exercício número 10, agora, releia parte da instrução. Quem acertar será o próximo a sortear um papelzinho. A forma verbal, que é o próprio nome do verbo, como geralmente encontramos no dicionário, é chamada de infinitivo. Ela também é bastante usada em textos instrucionais para exprimir ordens ou pedidos. Então, vocês, pessoal, peguem um lápis e vamos escrever importante em cima do quadradinho roxo e desse quadradinho rosé aqui embaixo. Rosé não, amarelo, né? Aqui embaixo. As palavras em destaque são verbos no modo imperativo, verbos com as terminações ar. Qual das duas alternativas aí, pessoal? A primeira ou a segunda? Presta atenção aí para assinalar, hein? Número 11. Observe como o infinitivo se comporta nesta frase. Acertar será sempre preciso para crescer. Letra A. Qual das expressões a seguir poderia substituir o verbo acertar sem mudar o sentido original? Primeira ou segunda alternativa, pessoal? O primeiro, né? O verbo no infinitivo equivale a um substantivo em algumas situações. Quando isso acontece, geralmente dizemos que se trata da forma nominal do verbo. Observe alguns exemplos. Aprender é essencial para a vida. O andar de João é esquisito. Rir é o melhor remédio. Letra B. O verbo acertar na frase tem o mesmo sentido de um substantivo, né, pessoal? Número 12. Observe os substantivos do quadro e nas frases insira a forma nominal de um verbo equivalente. Observe o exemplo. Então, a gente vai estar trabalhando aí com as palavrinhas leitura, estudo, caminhada e fala. Mas, se a gente for passar ele já para a forma nominal, que é o que a gente vai fazer para completar a frase, a gente vai colocar ler, estudar, caminhar e falar, né?
Caminhar faz bem à saúde. Ler é um prazer. O falar do mineiro é bonito. Estudar é preciso. Então, vocês vão estar completando aí pra tia essas frases. E agora, a gente vai ver a continuação da pecinha teatral, né? Continuação, né? Exercícios referentes a ele, né? Tirar de letra. Peça teatral. Continuação. No início do capítulo, você lê um trecho da peça Megera Domada, em que Catarina e a irmã Bianca discutem. Agora, com o colega, você vai dar continuidade ao diálogo dessa peça, imaginando que Catarina e Bianca fazem as pazes. Número 1. Releia o trecho da peça e decidam se os outros personagens vão aparecer na continuação da cena. Lembrem-se de usar os personagens da peça. Anotem o nome deles a seguir. Então, agora vai ser pessoal. Vocês vão dar um final onde as duas irmãs vão fazer as pazes. Só que um detalhe, vocês vão ter que colocar, igual tá lá no texto, o nome do personagem e depois a fala dele, tá legal? Número 2. Para escrever a continuação da peça, lembrem-se de inserir antes da fala o nome do personagem destacado. Essa informação com letras maiúsculas. Então, pessoal, nessa parte, a hora que vocês forem escrever, vocês vão ter que fazer esse pedacinho de letrinha de forma, o nome do personagem. Apresentar a continuação da história em forma de diálogo. Então, quando eu vou fazer um diálogo, o que eu tenho que fazer? Usar parágrafo, travessão, 2 pontos, ponto de interrogação, se eu estiver fazendo alguma pergunta, tá? Utilizar rúbricas para indicar detalhes do cenário e ações dos personagens. Número 3. Após finalizarem o texto, verifiquem os itens da tabela. Bom, vocês perceberam que não tem como a gente estar fazendo isso aqui nesse espaço. Aonde é que vocês vão estar fazendo esse exercício 2? No caderno de língua portuguesa, certo? E não me venham com uma frase. Vocês viram que é um final de história, viu, gente? Porque tem aluno que vai lá, põe uma frase e me manda. Como se tivesse feito uma redação, como se tivesse feito um final de diálogo ou um final de história, com uma frase. Então, você tem o início e o meio. O fim tem que ter no mínimo, o quê? Uns 3, 4 parágrafos, tá? Então, não me venham com parágrafo só para estar me mostrando. Número 3. Após finalizarmos o texto, verifiquem os itens da tabela. A fala dos personagens está indicada com o nome? Sim ou não? Há rúbricas com indicação de cenário e das ações dos personagens? Lembra que lá no texto tem a rúbrica falando, o personagem mesmo fala, identificando o local aonde ele se encontra? Vocês fizeram isso no texto de vocês ou não? E não se esqueçam que as rúbricas têm que ficar entre parênteses, tá? Há uma despedida e a assinatura da dupla? No caso, esse final de diálogo aqui, vocês vão estar fazendo individual, tá? Número 4. Se necessário, retomem o texto e façam os ajustes necessários, conforme as orientações da tabela. Então, observem que essas orientações que foram dadas aqui, se não tiver no texto de vocês, agora que vocês fizeram o texto e tá vindo para cá, vocês vão voltar no texto e fazer esses ajustes, colocando todas essas indicações que estão aqui. Tá legal? Então, pessoal, ó, beijo, fiquem com Deus. Bom final de tarde, boa avaliação e não esqueçam de realizar as atividades, tá? Hoje que vão estar as avaliações, que vão se iniciar às 14 horas e vão até às 21 horas, ok? Beijo, fiquem com Deus. Bom trabalho aí para vocês.